Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o meu filho André, que preferia que a Galadriel tivesse dado uma varinha pro Frodo pra ele poder usar o reducto na toca da Laracna. Tenta falar isso rápido pra você ver, é difícil. E eu estou aqui com a Adriana, minha mãe, que não é possível. Ela envelhece, mas ela é elfa, porque ela não tem cara de velha. Gente, toda mãe é velha, não tem como. Que toda mãe é velha? A sua, só se pode, né? Não. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Gui, que é muito bondoso. E certamente eu não esperava uma amizade como a que ele demonstra. Sua amizade, Gui, transforma qualquer mal em grande bem. Uau, muito bem. Aí sim, eu sou o Guilherme Amarino, eu tô aqui com a Carol. Essa que é uma grande artífice, como os antigos elfos. Ela tem feito as figurinhas aí do Plano Mar e é muito incrível como ela coloca suas habilidades de design ali agora nas cartinhas, e vamos falar sobre o Senhor dos Anéis com ela. Nossa, aí sim, hein? Fiquei aqui lisonjeada. Muito obrigada. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan, que é tão sábio quanto Samwise Gamgee. Olha só. Obrigado, wise, você né? quase quebrou a minha apresentação. Quase. Mas obrigado. Eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho, que ele é tão bom amigo, mas tão bom amigo, que ele deveria se chamar não Paulinho de Gaspari, mas Paulinho de Gamgee. Que bom. Nossa, gente, gostei. Nessa rasgação de seda, já entramos aqui no 4º episódio sobre o Senhor dos Anéis, sem contar os prequels que fizemos, né? As introduções que fizemos lá atrás, pra continuar o livro As Duas Torres, que a gente parou no meio. Agora entra no 4º livro, ou a segunda parte da segunda torre, ou a segunda torre, pra conversar aqui mais um pouquinho sobre a Terra-média. A parte que a gente vai falar sobre o Frodo e o Sam, porque é assim que é dividido o livro, né? As Duas Torres é assim. Você tá lendo qual? As Duas Torres, que parte? Frodo e Sam ou o restante da comitiva? Ou a parte do segundo livro que não tá no segundo filme, mas tá no terceiro filme. Tão confuso isso que todo mundo fica perdido. Eu prefiro chamar de Hobbit 2. A gente vai entrar agora com Frodo, Sam e Sméagol. Muito bom, gente. Continuamos na nossa jornada na Terra-média. Como eu sempre digo, né? Quem ama, comemora. Quem não ama, já pulou esse episódio, mas tá perdendo, porque é sempre muito gostoso falar sobre essa obra magnífica de Tolkien, que já tem um lugar especial nos nossos corações, e com a Carol divide espaço com a Agatha Christie, mas tá chegando lá também. Será que tem alguém que pula, Paulinho? Quem pulou aí avisa, né? É igual o professor quem fala, pula, né? avisa, ou quem pula dá tchau, tchau agora. Igual o professor fala, né? Que é piadinha de tiozão, né? Quem faltou, dá um oi aí. Pois Mas é isso, a gente curte muito, a gente é apaixonado por isso. Cada vez que a gente lê mais Senhor dos Anéis, mais a gente se encanta com o que a gente tem descoberto a cada página. Essa segunda parte, pra mim, ela é mais contemplativa, eu diria assim, né? Se for ter ação mesmo, vai ter nos 2 últimos capítulos, mas no último capítulo até, você entra, tipo, num carrinho, assim, tipo, aqueles que você entra no barco, assim, e vai olhando em volta, assim, vai só observando, e fala, nossa, cara, que bonito isso, que gostoso, que quentinho. Mas não acontece aqui, nada, né? Não acontece muita coisa, mas Lógico ao mesmo que tempo acontece, tá acontecendo muita coisa. Eu tenho que discordar antes de vocês terminarem Calma, de gente, falar. não estamos falando que não acontece nada. Não, mas é um livro de viagem, eu acho que é isso. É um road trip, né, que a gente muita tá. viagem. É muita viagem. Não, acontece muita coisa. Gente, já começa, assim, depois que passa, né, a parte da Doma do Sméagol, que é bem interessante e tal, mas, meu, aquele pântano dos mortos, que tem nada de viagem, aquilo é uma aflição. Não, aquilo sim é uma viagem. Aquilo é uma viagem. As luzinhas que levanta e Então, desce. esse pra mim é o conceito, Mas não é a definição de contemplativo, viagem. é uma aventura.
Jura? Eu tenho definição pra essa parte do livro, que todos vocês conhecem muito bem. Vocês já viram um filme que se chama Antes Só do Que Mal Acompanhado? Eu já. Filme de 87. O Steve Martin e aquele outro cara lá, o John Candy. Ou então o remake dele, que é com o Robert Downey Jr. e aquele cara que fez Se Beber Não Case, que é O Parto de Viagem. Ah, é remake? Eu não sabia. Tipo eu não assisti. Um remake, o segundo eu não assisti. Essa parte é aquela viagem que você tem um acompanhante que você não quer que esteja lá. Então fica lá o trio, o Sam, o Frodo e o Gollum tendo que viajar juntos. É tipo esse clássico, assim. Mas, ó, Paulinho, eu vou falar. Você falou que esse livro tá ali pertinho da Agatha Christie. Eu vou dizer que durante a minha leitura dessa segunda parte, eu tava até conversando com o Tan. Eu me apaixonei por Senhor dos Anéis de um jeito. Felizmente ou infelizmente, gastei um dinheiro comprando alguns livros aí que estão pra chegar. Porque eu tô maluca. Eu entrei assim no loop muito doido. E assim, não sozinha, porque eu vou trazendo meu marido e vou trazendo meu filho. A gente já montou um grupo aqui na igreja. A gente já tá ali no... Você precisa ver o quarto do Benjamin. Agora tem até uma porta redonda já. Inclusive, o Fernando conseguiu me convencer que em algum futuro, não sei, a gente vai pra Nova Zelândia. Então, aí, olha isso. Não, mas eu entendo o que o Paulinho falou, porque a gente tá acostumado a ler vários estilos literários, né? E eu acho que a maioria deles, a história, ela é mais pegajosa, vai. As coisas acontecem, muita ação, tem muito plot twist, tem isso. E esse livro não. É mais ou menos como a diferença de filmes da década de 70 e 80 para os de hoje em dia, eu acho. Que antigamente a gente tinha filmes em que as coisas aconteciam mais devagar. Pra mim, pelo menos na minha experiência, ela foi recuperada quando eu comecei a assistir Breaking Bad, principalmente o começo, onde a coisa vai meio devagar, mas não é um devagar chato, é um devagar legal, só que é um devagar diferente do que a gente tá acostumado. E aí, trazendo pros livros, vai devagarzinho a história, você fica envolvido, você não consegue largar, como a Carol falou, mas não é aquela ação uma atrás da outra. É um negócio que vai te angustiando em alguns momentos, ou que vai fazendo você pensar na sua própria vida, ou até no significado da vida como um todo, enquanto você acompanha 3 pessoas passando por vários cenários maravilhosos e você fica lá viajando e imaginando como é que é. Tem capítulos que são só diálogos, praticamente só diálogos. Eles param no lugar e ficam discutindo, e assim, é uma discussão muito densa, muito complexa, que envolve sentimentos, envolve estratégias, envolve muita coisa, mas daí você termina o capítulo e fala, nossa, o que aconteceu nesse capítulo? Eles continuaram no mesmo lugar, no final não decidiram nada, né? Continuando percebendo que não dava pra mudar os planos, vamos continuar por esse caminho mesmo e tal, mas foi tão denso que você fala, não dá pra acreditar que não aconteceu nada, porque aconteceu muita coisa de fato, só que assim, a história não necessariamente caminhou ainda, né? Começou com eles indo pra Mordor e terminou e eles não chegaram lá ainda onde eles querem chegar. É isso. Mas acho que o começo dessa parte tem uma fala do Frodo que dá a toada, o tom pra toda essa parte do final do Duas Torres, né? Essa segunda parte do Duas Torres. Tem uma parte que o Frodo, ele disse o seguinte: acho que é minha sina ir àquela sombra lá adiante, de modo que há de se achar um caminho. Mas será o bem ou o mal que se mostrará a mim? A esperança que tínhamos estava na presteza, o atraso da vantagem ao inimigo, e eis-me aqui atrasado. É a vontade da torre sombria que nos conduz? Todas as minhas escolhas demonstraram ser ruins. Eu devia ter deixado a comitiva muito antes e descido do norte, a leste do rio e das Emimúil, passando por sobre a dura terra da planície da batalha aos passos de Mordor. Mas agora não é possível que você e eu, sozinhos, encontremos o caminho de volta, e os orcs vagueiam pela margem leste. A cada dia que passa é um dia precioso perdido. Estou cansado, Sam, não sei o que deve ser feito, quanta comida nos resta, sabe? Esse é o tom da coisa, eles sozinhos, tendo que ir pra... Não se achando qualificado pra tarefa, né? Tipo, exatamente. Mas não tem mais o que fazer, só nós dois, e é isso. Isso aí vai ficar muito claro quando o Sam assume, né? Lá mais pro final do livro ali, é fantástica aquela parte. Acho que pra fazer eco nisso que você leu, Gui, eu queria só ler um negócio que tá bem no início desse livro 4 aqui, que é legal. Assim, o Sam fala... que é o mesmo capítulo. Ele fala assim: que apuro, disse Sam, esse é o único lugar de todas as terras de que ouvimos falar que não queremos ver mais de perto. E esse é o único lugar onde estamos tentando chegar.
E é bem ali que não conseguimos chegar de jeito nenhum. Viemos pelo caminho totalmente errado, ao que parece. Não podemos descer, e se descêssemos, garanto que íamos descobrir que toda essa terra verde é um charco nojento. Consegue sentir cheiro? É aquela questão de os dois, lá no início, lá na Sociedade do Anel, muito instigados pelo que o Bilbo contava, o Gandalf contava pra eles tinham aquela coisa de, precisamos viver nossas próprias aventuras. E essa ideia, ela vai sendo colocada ao longo do livro todo, dizendo que, poxa, a gente tá vivendo a nossa aventura agora, mas na real eu queria estar na minha casa, dentro da minha cama quentinha, comendo a minha coisa. É isso que é viver uma grande aventura. Isso traz muito pra mim na minha vida, assim, porque a gente quer viver uma coisa espetacular, uma coisa sensacional, mas quando a gente tá vivendo, a gente fica com saudade do comum, do ordinário. E sabe uma coisa muito doida que também eu me atentei bastante lendo o livro? Essa questão da frustração do Frodo e do Sam, todas as vezes que eles achavam que estavam perdendo tempo, que estavam dormindo demais, que estavam pegando o caminho errado, e que é um dia a mais que o inimigo tá matando os amigos deles, está lutando contra os amigos, que tá devastando cidades, e eles ficavam nesse senso, assim, de urgência que a gente tem que resolver logo, porque cidades estão sendo destruídas, as pessoas que a gente ama estão sendo mortas e tal. Então, gente, isso é um desespero. Eles até acham que tá né? todo mundo morto, né? Na conversa lá com o Faramir, que ele se liga de, bom, todo mundo com certeza não morreu, porque alguém preparou o funeral aí do Boromir. Mas pelo menos o Gandalf, eles têm certeza que já foi, né? Nem o Boromir, ele sabia, o Frodo sabia que tava morto, né? Eles Porque descobrem ele fugiu. só na hora do faro. Eles separaram. E esse senso de urgência é engraçado, porque existe mesmo, eles têm essa necessidade, mas eles têm que conviver com a frustração de não conseguir ir tão rápido quanto eles gostariam, né? Essa sensação mesmo, assim, de eu preciso ir logo, mas as circunstâncias não me deixam. Tudo que tem pela frente parece que tá me segurando, evitando que eu cumpra a missão, né? E muitas vezes é o que a gente passa na vida também, né? A gente tem pressa pra fazer tanta coisa, a gente tem que entender que é um dia após o outro e pouco a pouco que a gente vai chegando. Muitas vezes um Faramir vai pegar a gente e levar a gente pra trás, pra gente ter que gastar um tempo. Aliás, aquele capítulo foi muito legal, porque a impressão inicial que dá é essa, né? Que, putz, o Faramir veio e atrapalhou a jornada. Mas aí a gente descobre que do mesmo jeito que foi lá em Valfenda ou que foi lá em Lórien, é o momento em que eles precisavam de descanso, de conforto, de alento e de encorajamento pra seguir na batalha. Comida. E é o que acontece com eles. Assim, eu acho que a gente acaba perdendo um pouco, é que eu já conheci o Faramir dos filmes, então, querendo ou não, eu sabia que ele não era um vilão. Mas quando ele é apresentado aqui no livro, a impressão que você tem é que, agora ferrou tudo. Porque, deu ruim, né? E ainda mataram o irmão dele, o cara vai vir com sangue nos olhos, né? E pelo contrário, né? Apesar que ele tá a fim de matar o Sméagol, né? Mas quem não tá também, né, Carol? Quem não tá? Só o Gandalf lá. Tem esses três personagens aí principais, eu acho que a gente costuma dizer que o Frodo é o herói, né? Mas a intenção do Tolkien não é simplesmente apresentar o Frodo como um herói, apesar dele ser realmente a força motriz de tudo isso. Você tem outros personagens que acabam tendo o seu destaque. O Sam e o Gollum, eles acabam fazendo parte desse trio que você vai tendo aspectos diferentes de heroísmo, até mesmo no Gollum, né? Depois, enfim, eu não vou dar spoiler da conclusão trágica de tudo que acontece, trágico no sentido de ser uma grande coisa. Mas o Faramir, ele entra como um personagem que vai justamente destacar cada ponto de heroísmo diferente em cada um deles. E o Gollum, como sendo um anti-herói, um pseudo-vilão ali, ele tem essa questão dúbia de confiança, né? Ninguém confia nele, nem mesmo Sam. Então, quando eles estão perdidos ali, encontram o Gollum, antes de encontrar o Faramir, né? A gente precisa de alguém pra nos guiar. A gente tá andando em círculos, não conseguimos ir até Mordor e tudo mais. Tem uma pessoa que sabe o caminho de Mordor. Então, vamos lá, vamos pedir pro Gollum nos direcionar isso. Até vem toda a questão da profundidade. Acho que é agora que o Gollum acaba virando um personagem mais tridimensional do que chapado, né? Porque antes era só um personagem que tinha esse negócio do anel, meu precioso, quero... Só que a gente vai descobrindo mais sobre o Gollum a partir dessa inesperada aliança que eles fazem, né? E a gente conhece o Sméagol, não mais só o Gollum, né? A gente acaba conhecendo a profundidade disso. E, inevitavelmente, você acaba sentindo, entre aspas, muita dó dele quando o Faramir quer matá-lo, né? Quando o Faramir não tem a mesma paciência, ou até mesmo quando o Sam não tem a mesma paciência que o Frodo tem com o Sméagol, né? A impressão que me passa é que o
o Frodo, ele acredita muito na redenção do Sméagol, né? Acredita demais e ele tenta convencer as pessoas no entorno dele de que, olha, isso é possível. É uma pena que eu vi o filme antes, né? É porque ele tá passando pela mesma coisa, né? Igual no Star Wars, que o Luke Skywalker fala que vê um bem no Darth Vader, é muito isso. É bem isso. Porque, assim, tem uma carta, se não me engano, uma carta falando sobre o Gollum, especificamente do Tolkien, que ele comenta sobre esse ponto de possível redenção do Gollum, né? Tipo, ó, e aí tem outros personagens que passam pela mesma coisa. Aquele que carrega o fardo do anel, você tem o Isildur, que se rendeu a isso e teve a sua consequência trágica de ser morto, possuindo o anel, perseguido por orcs e tudo mais. Aí o anel passa pro Gollum, que acontece a mesma coisa. Aquilo, inclusive, altera o físico dele, altera o jeito dele entender a realidade e tal. Beleza, aí o Bilbo rouba o anel do Gollum, né? Dizendo que ganhou de presente. E passa por isso, assim, de maneira bem longínqua, né? O anel meio que tenta ele, mas ele não usou muito e tudo mais. Aí vai pra Valfenda. No filme dá bastante a entender isso. No livro também, que ele tem uma certa afinidade com o anel que parece muito perigosa. E agora o Frodo, que está bem no começo dessa jornada, de sentir o fardo do anel, de deixar o anel alterá-lo e tudo mais. Então, o Frodo, ele olha pro Sméagol e vê o seu próprio futuro, sabe? E acho que é por isso que ele tem essa piedade muito grande, essa misericórdia muito grande com o Gollum. Gollum, ele era um hobbit? O que ele era antes de ter sucumbido ao poder do anel? Eu tô esperando 3, não sei se vai fazer como no filme fez, de explicar a origem, acredito que vai. Não, a explicação acontece lá no primeiro livro, não tem? O Gandalf não volta com as informações e conta o que aconteceu? Não, mas tão detalhado como aconteceu no filme? Sim, pelo que eu me lembro, sim. Mesma explicação, que ele ganhou, foi no dia do aniversário do Sméagol, tinha o outro que era o Deagle, que ele acaba assassinando e tudo mais. Agora é o seguinte, o que é explicado no livro é que é uma raça que lembra o Hobbit. Que é super resistente, né? A impressão que eles têm da resistência do anel é muito grande em relação a outros tipos de seres. Sim. Não é explicado claramente que são Hobbits, mas até os próprios Hobbits se dividem em várias coisas. Por exemplo, você tem os Hobbits do Condado, que é uma etnia muito específica de Hobbits, mas tem outras raças parecidas que também podem ser colocadas sobre a alcunha Hobbits, vivendo em Bree, vivendo em outras regiões do norte, e os etc, Hobbits entendeu? de Bree, né? Ele até fala, esses são os Hobbits de Bree, como se fossem Hobbits diferentes, né? É possível que o Sméagol não fosse um Hobbit do Condado, mas uma etnia diferente vivendo em outra região ali, inclusive que possibilitou ele encontrar o anel, né? E tem vários tipos diferentes de Hobbits. Até o Sam e o Frodo são tipos diferentes de Hobbits. O Sam é um Hobbit típico do Condado, que é mais rústico, que é aquele Hobbit que não é tão letrado e tudo mais, como o pai dele também, que é jardineiro e tal. O Frodo, no entanto, ele é um Hobbit bem educado, é quase um gentleman, como o próprio Bilbo, que não é originário do Condado, que tem uma herança, que tem uma linhagem diferente e tal, então eles são Hobbits diferentes entre as suas categorias, né? Até isso é demonstrado claramente nas posições de heroísmo, na posição de tomada de decisão, no jeito que o Sam interpreta as coisas, no jeito que o Frodo interpreta as coisas, né? Uma coisa que me chamou muito, mas assim, demais a atenção, é a paridade que existe entre o livro e o filme. Muito assim, mais, pra mim, muito fiel. Mais Talvez do que o volume 1. Eu não sei sei como vai ser o terceiro. Muito mais fiel do que a primeira parte. Enfim, a primeira parte já foi bastante, né? Mas tem um outro personagem que não aparece. Mas aqui, parece que é o roteiro do filme ipsiliteris, assim. É impressionante. Além disso, que eu achei muito legal, porque é impossível a gente não ficar comparando o tempo todo, que a memória que a gente tem é a visual do filme. E tem hora que eu tento lembrar se aquilo tava no livro mesmo, ou se era uma lembrança só do filme que eu encaixei no meio do livro, porque é o que a gente já assistiu tantas vezes. Mas o que me chama a atenção é a genialidade do Peter Jackson de encurtar algumas cenas e fazer elas acontecerem de um jeito que faça sentido, que obedeça o livro, não tá igualzinho, você fala, não foi nessa hora que aconteceu isso, mas como é uma adaptação pra uma obra cinematográfica, faz sentido acontecer naquele momento pra levar a história pra frente, né? E ele ainda conseguiu manter essa questão da jornada, da viagem, da contemplação das coisas
dentro do filme, mesmo cortando muito dessa parte contemplativa. Aquela parte toda inicial, né, que eles estão viajando, procurando o Gollum, são 15 minutos de filme, se for ver, que daria mais de 1 hora, se for... Até eles chegarem nos portões de Mordor, né? E aí ter toda aquela discussão. E o Gollum propor o outro caminho, né? Pela escadaria de Cirith-Ungol. No livro é bastante tempo. No filme é bem abreviado isso, mas dá pra entender. Você consegue entender com algumas cenas ali. A única coisa que eu acho que o filme teve uma licença poética aí é aquela parte em que no filme o Gollum, ele joga o Sam contra o Frodo, com a questão das comidas, dizendo, você tá comendo escondido, que não existe no livro. Não existe essa rixa entre os dois em momento nenhum, né? A gente fica esperando que hora que vai acontecer isso, né? Que hora que vai acontecer. Mas faz sentido, né, Adri? Você até comentou sobre isso. Não, é porque vocês foram lá na frente, minha cabeça tá atrás ainda. É que tem algumas coisas que eu queria comentar que tá atrás. A cronologia do episódio em relação ao livro já foi pras cucuias faz tempo, né? Então, Ô, Dri, usa o negocinho do tempo lá, vira tempo. Acho que 2 dá. Então, não, porque assim, quando eu comecei a ler essa segunda parte do livro e eu entendi que era sobre os 3 e sobre Antes Só do Que Mal Acompanhado, a primeira coisa, assim, pra mim foi tentar entender a relação entre os 3. De a necessidade de ter o Sméagol junto, o Sméagol entre o próprio Gollum, será que tinha uma parte boa nele, sim ou não? E como que era o relacionamento do Sam com o Frodo com ele? Porque, realmente, a gente fica, assim, tentando entender se o Sam, ele desconfiava de todo mundo, inclusive do Gollum, e que no fim das contas o Gollum, ele tava ajudando o mestre, porque ele ficava, mestre bonzinho, eu vou te ajudar e tal, e se o Sam que era mó desconfiadão de tudo, ou se realmente o Sam captou alguma coisa ali de que o Gollum é ruim. Por que eu tô falando isso? Porque depois que eles passam pelos pântanos dos mortos, e aí passam, né, pelo Portão Negro, inclusive essa ordem é bem invertida, né, porque no filme ele chega no portão e logo depois vai pra escadaria de Cirith-Ungol, né, aqui eles voltam e encontram o Faramir. E quando o Sam e o Frodo encontram o Faramir, o Sam tem a mesma reação com o Faramir que ele tem com o Sméagol. Ele fica completamente desconfiado, ele acha que o Faramir é ruim, acha que o Faramir tá tramando alguma coisa. E esse diálogo, gente, é muito legal. Porque o Faramir, ele enche o Frodo de perguntas e o Frodo fica assim, ai gente, mas por que ele tá perguntando? E aí o Sam começa a desconfiar, achando que o Faramir tá acusando ele de ter matado o Boromir, alguma coisa assim, né? Que quando eles desconfiam. E aí esse diálogo eu achei tão legal e eu me identifiquei no Sam. Eu falei, cara, como o Sam dessa segunda parte do livro é apaixonante, assim. Não tem como a gente não olhar pro Sam e falar, putz, como o Sam é da hora, sabe? Através dessa segunda parte do livro. Aí o Sam pega e fala assim, olha aqui, o que pretendes? Vamos chegar ao ponto antes que todos os orcs de Mordor desçam sobre nós. Se pensas que meu patrão assassinou esse Boromir e depois saiu correndo, não tem bom senso. Mas dize, e termina, e depois deixa-nos saber o que pretende fazer a respeito. Mas é pena as pessoas que falam em combater o inimigo não consigam deixar as outras fazerem sua parte do próprio jeito sem interferir. Ele ficaria muito contente se pudesse te ver agora. Pensaria que tinha um novo amigo. Ele pensaria. A resposta do Faramir foi muito boa. Paciência, respondeu o Faramir, mas sem raiva. Não fales diante de teu patrão, cuja sabedoria é maior que a tua. E não preciso que ninguém me ensine o nosso perigo. Ainda assim, destino um breve tempo a julgar com justiça um assunto difícil. Se eu fosse apressado como tu, poderia ter-vos matado muito tempo atrás, pois tenho ordens de matar a todos que encontro nessa terra sem permissão do Senhor de Gondor. Mas não mato nem homens, nem animais, sem necessidade. E isso não me agrada, nem quando é necessário. Nem falo em vão. Então, consola-te. Senta-te junto ao teu patrão e silencia. Eu achei muito legal porque ele tava desesperado. E por que você tá fazendo isso? E o Faramir falou, calma, se eu fosse apressado que nem você, eu já tinha te matado. Então, vamos ver a situação como um todo, analisar o 360, saber o que tá acontecendo. Aí sim a gente tira as conclusões, né? Que dá uma bela lição pra nossa vida, né? A pressa é diferente da velocidade, é isso. Tem um artigo na Última Malor, né, que é a revista da Tolkien Society anual, e quem escreveu foi a Sarah Shannon. Ela fala sobre o serviço do Samwise, né? Ela fala sobre
O heroísmo, a imaginação e a restauração que o Samwise faz nos personagens com quem ele se relaciona e tal. Ao contrário do Frodo, do Gandalf, do Gimli, Galadriel, Aragorn, Legolas, todos eles têm um background que você consegue entender o heroísmo possível dentro deles. O Frodo, ele tem toda a história do tio dele, do Bilbo, que viveu uma grande aventura e tal, para ele perseguir. O Gandalf, óbvio, ele é um mago enviado para ser um herói, né? O Aragorn, Legolas, Gimli, Galadriel, Elwin, todos eles têm uma possível chance de ser herói, porque você encontra lá no background deles. Agora, o Sam, ele é só um jardineiro. O Sam, ele é só um hobbit do condado ali. Não tem nada a ver. Ele não, que só não é sonha esperado. Em ver, por exemplo, os elfos, né? Que fica super apaixonado com a ideia de que será que existe olifantes. E a hora que ele vê aqui é sensacional essa parte. Eu acho que era um elefante. Exato. E é isso que eu ia comentar, ele falou, porque ele é esse cara. Eu vi um elefante. Ele não duvidou. Isso. E ele fica empolgado. Então, talvez, desses personagens que podem ser mais identificáveis conosco, assim... Com certeza. É o Sam. Porque, cara, eu não tenho uma linhagem de grandes reis do passado, eu não tenho ali efeitos heróicos de guerras e tudo mais. Eu sou como um Sam, que, cara, eu tenho meu trabalho aqui, eu tenho minha vidinha aqui e tal. E aí, quando eu sou colocado numa história como O Senhor dos Anéis super épica, eu fico, nossa, agora apareceu os elfos, nossa, agora eles estão indo pra Valfenda, nossa, agora eles viram um olifante, sabe? Então, o Sam talvez é o herói mais identificável conosco. Assim, e no sabe? final, a hora que aparece a aranha, o anel sobra pra ele e só ele, né? Ele não tem nem o Gollum ali com ele mais. Aí ele fala, putz, e agora? O que eu faço? Eu volto? Se eu voltar agora, ferrou, né? Aquele capítulo que são as decisões de Samwise, alguma coisa assim no título dele, né? É sensacional, assim, sensacional. É o último, né? O último capítulo. Não, fora que a amizade entre ele e o Frodo, acho que a gente tinha comentado isso em um dos episódios anteriores, remete muito a Davi e Jonatas, né? Nossa, assim, sem olhar com olhos de malícia, né? Porque hoje em dia as pessoas, elas têm, infelizmente, essa atitude, mas que bonito, né? Ele querer proteger o Frodo. Você tá cansado, mestre? Deita aqui no meu colo, descansa. E eu vou ficar com a mão aqui, porque se acontecer alguma coisa, eu vou sentir e eu vou poder reagir. E depois, quando ele é atacado e ele fica lá, vamos, vai. É de arrepiar, gente. É de arrepiar, porque essa coisa de você ter poucos bons amigos, ela é muito real, né? Conforme você vai crescendo, você vai reparando isso, né? E é muito difícil você encontrar realmente um amigo ou uma amiga que vai sofrer as suas dores, né? Vai estar com você nos bons e realmente nos maus momentos. Então, se você tem um amigo desse, olha, é um presente. Um é bom já, né? Não precisa de dois desse, né? Um já vai te proteger do Gollum. E é engraçado que é um amigo que é muito diferente, né? Sem contar o texto lá, quando eles estão subindo a escadaria, o Gollum, a gente descobre depois, vai conversar com a Laracna lá e sobra só os dois. A conversa que eles têm, quando eles ficam imaginando, será que vão fazer canções sobre nós e tudo, que o Sam, na verdade, ele tá exaltando e encorajando o Frodo. Sim. E aí o Frodo vem e fala, não, o Sam também vai aparecer nessas músicas. Não fica tirando sarro da minha cara. O filme fez isso muito bem também, mas aquela parte é muito bonita, é muito bonita de ser lida. Esse diálogo no filme tá em outro momento, tá? Quando eles estão antes daqueles pântanos, né? Eles estão vendo na versão estendida, Nazgûl passar. E na hora do incidente com a Laracna também, a frase clássica, né? Mestre, não vá onde eu não possa te seguir. É de emocionar. Dói, né? Dói. Porque ele tá junto o tempo todo. Eu não vou te abandonar, não vou te abandonar, não vou te abandonar. Mas de repente ele se vê perdendo. Mas ele considera se matar lá, hein, Paulinho? Ele fala, tem algum lugar que eu consiga me jogar daqui pra encontrar de volta com você, Frodo? Verdade. Porque ele tá pensando que eu vou fazer, vou voltar, vou desistir, vou me matar, eu vou continuar, porque agora só sobrou pra mim. E é um fardo mesmo, é um fardo físico, né? Interessante o anel, cada vez mais perto de Mordor, ele puxa pro chão, assim, o pescoço da pessoa. Não é aquele fardo psicológico somente, é um fardo físico. Outra coisa interessante que eu acho que o filme não fez tão bem, ou pelo menos pode ter sido proposital ou não, é que o Gollum, a impressão que me dá é que ele vai ser o guia dos dois, muito porque ele promete pelo precioso. Então ele tem medo de, sei lá, atacar e roubar o precioso porque ele prometeu. E aí o Frodo usa isso muito bem, né? Ele fala, olha, se você não cumprir com essa sua
sua obrigação, o anel vai te amaldiçoar, mesmo que você pegue ele. E ele fica com medo disso. E aí ele vai não só pra tentar enganar e jogar eles lá pra aranha e pegar como um espólio de guerra, mas porque ele sabe que se ele avançar, o anel vai cobrar dele. E aí então ele não pode. O bicho-papão vai te pegar. Eu queria ler essa parte que o Tan falou, cara, porque é muito legal. É muito legal mesmo. Porque tudo que a gente tá falando, talvez ele gire em torno desse arco narrativo, dessa jornada. É uma parte um pouco longa até, mas vale muito a pena. Porque tem alguns traços diferentes da fala do filme do Sam, mas é muito legal. Porque assim, o Sam ele começa dizendo assim: sim, é isso. E nem deveríamos estar aqui se soubéssemos mais sobre isso antes de partirmos. Mas acho que muitas vezes é desse jeito. As coisas corajosas nas velhas histórias e canções, Sr. Frodo. Aventuras, como eu costumava chamá-las. Eu costumava pensar que eram coisas que a gente maravilhosa das histórias saía para procurar porque queriam elas. Porque elas eram emocionantes. E a vida era um pouquinho tediosa, uma espécie de esporte, poderíamos dizer. Mas não é esse o jeito das histórias que realmente importavam, nem das que ficam na lembrança. Normalmente parece que as pessoas simplesmente caíram dentro delas. Os percursos delas foram traçados assim como o Senhor expressou, mas acho que eles tiveram montes de oportunidades, assim como nós, de darem meia volta, só que não deram. E se tivessem dado, nós não iríamos saber, porque eles estariam esquecidos. Nós ouvimos falar dos que simplesmente foram em frente. E nem todos tiveram um final feliz, veja bem. Pelo menos não o que essas pessoas de dentro da história, não as de fora, chamam de final feliz. Sabe, chegar em casa e encontrar tudo em ordem, mas não igual. Como o velho Sr. Bilbo. Mas essas não são sempre as histórias melhores de ouvir, apesar de que podem ser as melhores para cair dentro. E eu me pergunto, em que espécie de história nós caímos? Aí o Frodo pergunta assim, eu me pergunto, repetiu Frodo, mas não sei. E esse é o jeito das histórias de verdade. Pegue qualquer uma de que você goste, você pode saber ou adivinhar que tipo de história é, de final feliz ou de final triste, mas as pessoas que estão nela não sabem, e você não quer que elas saibam. E é muito o que o Tolkien faz ao criar um mito. Esse é meu trecho favorito dessa parte. Legal. É muito. E olha só, eu vou te falar que no filme, essa fala, ela é dita em Osgiliath. E quando eu tava lendo o livro e eu vi que não tava passando por Osgiliath, eu fiquei tão triste, mas não pela situação em Osgiliath, mas porque não ia ter essa fala. E aí, quando eu cheguei nessa parte, aí eu gritei e falei, ai, tá aqui. Só que assim, a diferença do filme com esse trecho que tá escrito aqui no livro é que as duas torres, o filme ele foi lançado depois do ataque que teve de 11 de setembro, com as torres gêmeas. Com as duas torres, né? Inclusive, o pessoal até chegou a cogitar se ia mudar o nome do filme ou não. O Peter Jackson que se manteve firme e falou, não vou mudar o nome do filme. E aí ele incrementou essa frase, essa fala aqui do livro, que é o final, gente, é o finalzinho. Pra quem assistiu o filme, As Duas Torres, é o finalzinho, é quando termina tudo. O Sam, ele faz esse discurso. E aí ele incrementa nessa parte, dentro desse discurso, falando sobre as pessoas, das histórias, ele fala dos heróis. E que muitos heróis morrem ao longo do caminho pra salvar a vida de outras pessoas. E isso meio que é uma homenagem aos heróis que morreram, aos bombeiros que morreram nas duas torres. E pra mim, cara, esse texto é fantástico. Eu acho que é o resumo de tudo, assim mesmo, do Senhor dos Anéis. É, porque ele tá dentro de uma história, lembrando de histórias antigas, e a gente se vê como espectador dessa história, imaginando eles pensando isso. É uma metalinguagem muito louca, né? Sim, ele comenta de Beren, ele comenta de Lúthien, ele comenta de outras grandes histórias que, se você se aprofundar depois no Silmarillion, na história dos Contos Inacabados e os outros livros que estão sendo lançados aí, principalmente History of Middle-earth, você vai perceber, cara, que muitas histórias, elas têm grandes tragédias e tem momentos que você realmente pensa em desistir, sabe? Os grandes arcos narrativos, as grandes histórias, nunca é uma história que sempre acontece tudo bem, sempre. Tem um momento de muita escuridão. No próximo livro, no Retorno do Rei, inclusive quando a gente estiver gravando, tem um momento que eu vou querer ler muito, que é justamente um momento de maior escuridão, é quando você consegue, se tiver o coração ajustado, encontrar a maior esperança possível. Essa história do Senhor dos Anéis, ela conta a nossa própria história, sabe? Muitas vezes a gente é mimado demais com histórias que não tem pontos ruins, que não tem tragédias. Aí você vai olhar um arco narrativo do Star Wars, por exemplo. O episódio 4, você tem lá um grande episódio, só que você tem o melhor episódio, que é o 5. Que acontece tudo errado.
que é justamente o Império contra-ataca. E para uma grande história ser uma grande história, você precisa de um momento de catástrofe. Você precisa de um momento em que as coisas não dão certo, sabe? Justamente pra trabalhar no coração de cada herói. Sim, Viu, Carol? É um sim. encorajamento pra você. Que a Carol E é a o mais pessoa mais doido- azarada e zicada do universo que eu conheço. Não, e o mais doido é que esse diálogo aqui, Gui, ele surgiu na escadaria de Cirith Ungol. Então eles ainda não tinham passado pela Laracna e pela escuridão Sim. e pela traição do Sméagol. Então assim, o pior ainda não tinha nem chegado, sabe? E olha Ele Que essa já- cena de escuridão Tem aquela lá, hein? música, o melhor Meu. de Deus ainda está por vir. Aqui é o pior. É. Porque eles falam do fedor que é dentro da toca, da escuridão tudo, né? que é palpável. gente, a é. descrição, Nossa. o jeito que o Tolkien descreve a escuridão, e eu já tinha percebido isso no Hobbit, quando eles estão na floresta lá dos elfos, é muito impressionante, porque é uma coisa que não dá pra descrever num filme, por exemplo. Não tem como você descrever aquela sensação de escuridão, porque é tudo escuro. Mas os sentimentos, aquela coisa deles começarem até a esquecer o que é uma cor. Isso é fantástico. É. A maneira como A ele descrição é nos muito boa coloca mesmo. dentro da cena, né? É, a noção de tempo. A gente tá andando há quanto tempo? 2 horas? Uma semana, sabe? Não tem isso. Caramba, né? Mas olha que engraçado, conforme eu fui lendo esse pedaço, eu ficava assim, gente, mas cadê a estrelinha lá da Galadriel? Por que eles não pegam, gente? É. Cadê? Eu comecei a ficar, sabe, sufocada Ah, também. esqueci. E aí... O Santinho esquecido então, da mas aí- corda. pois é, mas eles lembram. E é muito isso, né? Quando a gente tá passando por um momento de terrível escuridão, assim, muitas vezes a gente não lembra dos presentes que nós ganhamos, né, no passado. Muitas É vezes verdade. muito fácil, é uma parábola muito grande da nossa própria vida, quando a gente tá dentro de uma toca de uma laracna, um fedor, com a escuridão que até impede a gente enxergar a cor e tal. Então, às vezes a gente esquece das grandes bênçãos que recebemos no passado, dos grandes presentes que recebemos da parte de Deus e das grandes bênçãos que é justamente que se apresentam a nós nessa vida, e é fácil você não lembrar, sabe? Porque você deixa a escuridão te cercar. Quando o Sam lembra de usar a luz de Erendil, cara, aí as coisas começam a mudar de figura, mas ele tem que lembrar, né? Então, se você estiver passando por uma terrível escuridão, não se esqueça dos presentes luminosos que você ganhou no passado. Talvez eles te ajudem muito a passar por isso. Então, porque uma coisa é clara, a gente vai passar por dificuldade, né? Não é certeza. tudo perfeitinho, vai ter aflição, vai ter dificuldade. E isso é uma coisa que até o Dumbledore falou e a gente tem que trazer aqui. E é uma coisa que a gente até imprimiu num folheto aqui em casa, né, filho? Colocou num quadrinho. cartaz, né? Um cartaz. Porque o Dumbledore, ele fala lá em Hogwarts, gente, Dumbledore é do Harry Potter, tá? Eu tô só fazendo crossover Sempre, dos né? livros Na aqui. verdade, fui eu que fiz o primeiro hoje, Achei né? que era o irmão do Gandalf. O Quem Dumbledore, nunca, né? o castanho, né? É. Ele pega e fala que a gente vai passar por momentos escuros. Não tem jeito. Mas você não pode esquecer de acender a luz. Ele Olha fala, basta só, acender a luz. se o Frodo E tivesse aí lido Dumbledore. depois, se o Frodo tivesse lido J.K. Rowling, né? E aí depois que a gente coloca no cartaz, né, que a gente vai passar por escuridão, mas não se esqueça de acender a luz, aí a gente colocou o versículo que Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não Ai, andará que em legal. trevas. Para os meninos nunca esquecerem disso, né, meu? E Dedé? Dedé tá mais calado, que a gente entrou numa reflexão mais profunda aqui. Dedé tá louco pra contar as Não, histórias. e ele foi o primeiro a terminar de Ele ler o terminou livro, um mês né? antes da Que gente. legal. A gente teve que ficar... Terminei ano passado. Ano passado? Ano passado, é verdade. Eu tô perdido no tempo. Eu não sei se a gente tá andando há uma semana Acho ou que dia 30 de... alguns meses, né? Ele terminou antes de acabar o ano mesmo. Mas aí, Dedé, qual que foi a experiência dessa segunda parte pra você? Ele lia todo dia e ia caminhando. Na hora que eu vi, assim, já tava faltando 2 capítulos. Gente, a gente foi viajar de Natal e Ano Novo. Eu fiz as malas, ele só saía ele com o livrinho dele assim, ó. Isso aí, isso aí. Só podia levar mala pequena e tal. Mas aí, Dé, como é que foi pra você a experiência de ler esse livro? Porque quando eu tava lendo, eu faço a pergunta, não deixa ele responder, né? Quando eu tava lendo, eu ficava assim, nossa, como será que o Dedé... Porque dessa vez a gente não leu junto, né? Lado a lado, assim. Como será que o Dedé encarou esse trecho aqui? Porque é mais denso mesmo, né? Tem muito mais reflexões e tal. Você curtiu ler, Dé? Curti muito. E qual que é a parte que você mais gostou desse livro? Assim, que, tipo, você falou assim, eu não vou parar enquanto eu não terminar esse capítulo. Qual que foi?
não lembro qual, mas eu gostei muito da parte com o Faramir. Faramir é um personagem que eu gostei muito, muito mesmo. Por quê? O que você gostou dele? Porque, tipo, no filme dá pra ver que ele é meio que um vilão. Mas no livro você vê que é um personagem que poderia até, se o Tolkien tivesse feito outro livro, o personagem principal poderia ter sido o Faramir. Que ele é importante, né? Que no filme acaba colocando uma traiçãozinha dele lá que no livro não tem, né? Chega colocando um personagem meio malvado, assim. Eu acredito que ele vai ser um personagem importante pro livro 3 aí. Estilo Severus Snape de Harry Potter. É, exatamente. Exatamente. Star Wars, Harry Potter e Senhor dos Anéis andam juntos. Vocês estão fazendo um bom trabalho. Ô, Dedé, e na toca da Laracna, você ficou assustado? Não. É que você já sabia por causa do filme, né? Acaba aliviando um pouquinho, né? Sim. Mas é tenso, né? Você vê aquele monte de olhos chegando perto deles, assim, e aí você descobre que o único ponto fraco da Laracna são os olhos, né? Que a couraça dela é tão grossa que não adianta tentar perfurar que não vai conseguir, né? A menos que ela mesmo coloque força contra a lâmina, né? Aí foi legal. Você pensa, a Laracna não é nada. O Bilbo já encarou um monte delas lá em Treva Mata. Não! Essas aranhas aí são as filhas da Laracna. E a Laracna é uma das mais poderosas. E a última que sobrou. É muito... Ela imagina come os filhos, né? É, imagina o poder, né? Que não tinha concentrado. Ninguém tinha conseguido vencer ela até então, né? E o que era aquele cheiro ruim na toca da Laracna, hein? Eu acho que era mortos, orcs mortos, corpos, sei lá. Ou misturado com orc morto, com carcaça e tudo mais. É engraçado como o Tolkien, ele é muito clássico no jeito de escrita dele, né? A gente tem hoje, talvez na literatura, outras influências que não necessariamente as coisas malvadas, elas vão ter um caráter grotesco e tudo mais. E o Tolkien exagera isso. Então tudo que é malvado dentro do Senhor dos Anéis, principalmente no Hobbit e Senhor dos Anéis, é bem exagerada essa característica de fedor, aparência feia, escuridão, etc. Então quando coloca a Laracna como um ser muito antigo, mitológico ali e perverso, totalmente influenciado pelas trevas, é muito legal essa característica, né, da Laracna. Mas eu queria falar do Faramir, porque o Dé falou, assim, acho que é isso. Faramir é um dos meus personagens preferidos também, que ele se destaca muito no livro, e no próximo livro também, o Tan já meio que deu essa suposição, e eu posso afirmar isso, ele tem um papel importante. Prestem atenção no Faramir, porque o Faramir, cara, muitos corações, assim, por ele, porque ele é um cara muito legal. Muito legal. Um cara mesmo. do bem, né? Um cara do bem. E eu acho que vai ter história de amor no próximo, Carol. Então, pois é. Eu ia comentar isso. Porque eu curti muito a Elwyn, né? Eu achei ela, assim, uma personagem maravilhosa. E aí agora a gente foi apresentada ao Faramir, né? Você já shippou os dois também, é isso? E assisti a versão estendida do Senhor dos Anéis. Ah, claro. Gente, eu vou ficar tão frustrada, Gui, se eu ler O Retorno do Rei e aí, de repente, do nada, a gente descobre que eles só se casaram. E que não teve, né? Não teve o romance, né? Mão na mão. O que talvez vai ser ruim se muito se aprofundar. Não fala nada, Gui. Não fala nada. Eu não vou comentar. É verdade, a gente quer ação, né, Dé? A gente quer Se ação. eu tiver alguma reação aqui, já é um spoiler muito grande pra... Ai, Deus, Não, Mas daí vai sair um pouco do estilo Senhor dos Anéis. Então, já pensou se viram... Não vai falar de Jane Austen, Não, pelo aquelas amor, toda cartas vez. de amor, não sei o que tem lá. Sabrina. Sabrina. Não, existem as conta da fanfics Disney. pra isso. Só tenho uma coisa a falar. Leiam os apêndices. Não deixem de ler os apêndices. Porque a gente acaba o terceiro livro, você fala assim, acabou, eu não vou ler esses negócios aqui extra, porque, é muito número, muita data... Mas leiam. Os apêndices Ai, do gente, último. mas do eu três. olha, que eu tô te falando que eu tô lendo até as canções. Porque eu tô gostando tanto. Eu tô lendo as canções em inglês, Em os élfico. anexos. Não tem. Em élfico. Porque, é muito gostosa a leitura. Igual a Carol falou, assim, eu tô querendo consumir muito. E essa leitura aqui, até que o Gui fez pra gente, onde eles citam o Silmaril, Erendil, e fala de Beren. Eu falo, gente, eu preciso ler Silmarillion agora. Eu já esqueci, a gente já falou sobre isso. O Silmarillion foi escrito depois do Senhor dos Anéis, né? Não. Antes. O Silmarillion foi... Muitas então essas histórias referências são as histórias que já estavam escritas, né? Porque o Tolkien às tinha vezes muito faz isso. Ele manuscrito, chama tá? uma referência, depois ele vai escrever a história, né? Aquela história lá, então Algumas tá aqui, sim, né? outras não. Só que o Silmarillion já era uma estrutura de história que ele tinha escrito, assim, na época quando ele foi pra guerra. Então, tipo, a época da Primeira Guerra, ele já tava escrevendo algumas coisas. Queda de Gondolin, por exemplo, surge ali e tudo mais. Outros poemas grandes, como Beren Luth.
Within. Surge nessa época, o Senhor dos Anéis vai vir depois, a posteriori, né? Há um pedido do pessoal da Allen Ewing, que é a editora que publicou o Hobbit, de fazer, faz uma história nova do Hobbit aí, então aí surge depois. E ele vai pegando toda essa mitologia que ele cria e tudo mais. O podcast, o Contemporama, a gente fez um episódio especial sobre o Silmarillion, contando bastante coisa. Eu fugi com medo de spoiler, esse eu vou esperar. E no Plano Mar a gente enviou o Silmarillion. Olha aí. Plano Mar enviou o Silmarillion. Então já chegou na hora dos jabás, gente? Vamos falar do... Não, eu quero pelo menos dizer duas coisas. Uma pra mim o Faramir não é alter ego a palavra. Como é que você fala quando é o oposto espelhado, assim? Enfim, é o oposto espelhado. O Superman bizarro, né? É o Coringa pro Batman, sabe? É o Lex Luthor pro Super-Homem. E pra mim ele é isso em relação ao Boromir, que é o irmão dele, né? A impressão que me dá é isso. Os dois são a mesma coisa complementar. Não sei se isso vai se concretizar no 3 ou não. Mas ele não ofendeu o irmão dele em momento nenhum. Não. Isso é legal. Ele, por exemplo, pra ele ser um homem importante, bom, ou até mesmo a própria descrição do Faramir, ele não precisou falar, e o PT, entendeu? Ele não precisou falar, e o Boromir que é ruim, sabe? Ele falou, sabe, que ele é bom, ele é inteligente, ele é sábio, ele tem paciência pra analisar, e mesmo assim ele tinha todo o respeito com o irmão dele, ele gostava muito do irmão dele. Ele falou, que o meu irmão é impossível. Tanto que assim, o Frodo e o Sam ficou até meio cheio de dedo pra falar, então, o Boromir, né, foi tentado pelo anel, né? Porque ele falava assim, eu tô achando que meu irmão foi tentado pelo anel. E aí eles ficaram meio assim, né? A gente fala ou não fala, né? E aí depois que eles confirmaram, né, de que o Boromir foi realmente tentado pelo anel, o Boromir quis levar pro povo de Gondor o anel, e o Faramir não ficou nem um pouco espantado. Ele falou, eu já imaginava que, né, o meu irmão... de se esperar, né? Eu acho que talvez não é isso que o Tan tá falando, embora pareça muito que é isso no Duas Torres, mas quando a gente chegar no Retorno do Rei, tem um terceiro personagem aí que tá diretamente ligado com o Boromir e com o Faramir, que é o pai deles, o Denethor, que dá pra entender muito mais dessa profundidade da relação entre os dois. Inclusive, eu usei como ilustração essa relação Denethor, Faramir e Boromir dentro de um sermão falando sobre 1 João capítulo 4. Que algo legal. muito importante. O lance do amor que lança fora o medo, do nosso comportamento em perdoar, reconciliar uns com os outros e tal. E o que uma pessoa dominada pelo medo consegue fazer, e até mesmo o que o medo consegue fazer com a nossa percepção da realidade, sabe? Faramir, Boromir e o pai deles, o Denethor, são exemplos muito claros disso, né? Porque, enfim, tem toda a relação. Quando a gente chegar no livro 3, acho que isso vai ser bem aprofundado. É que, assim, você pensa, o Denethor, ele gosta do Boromir, mas não gosta do Faramir. Mas isso não os limita de um gostar do outro. Os dois são melhores amigos, nunca tiveram rivalidade. É verdade. Eu gostaria de dizer que no jogo Senhor dos Anéis, Duas Torres e o Senhor dos Anéis Retorno do Rei, que tinha de computador, o Faramir era um personagem secreto, que era o personagem que eu mais queria desbloquear, e desbloqueava e só jogava com ele depois. Tá registrado aí. Pronto. Registrado. Só pra não deixar uma ponta solta, que eu falei, tinha duas coisas, né? Uma já até tinha perdido o trem, mas eu acho que vale pelo menos mencionar, voltando lá pra Laracna, é muito interessante o uso que o Sauron faz dela, né? Porque o Sauron não domina ela, não controla ela, nem nada do tipo, mas ele usa o fato de que, olha, ela é a melhor protetora que eu posso ter pra essa região aqui, então eu convivo com ela no simbiose aqui de mal. Ela me ajuda, eu não incomodo ela e tá tudo certo, né? Uhum. E tem uma coisa que eu tava lendo errado, não é nem lendo, né? Vendo errado. A capa do livro que a gente tá lendo, que é o da HarperCollins, ela tem duas torres, a Torre Branca e a Torre Negra. Na minha cabeça, como o livro começa com a torre lá do Saruman, eu tava entendendo a branca, que é a da esquerda, como a Orthanc, que é a torre do Saruman, e a da direita com a do Sauron. Mas no apêndice do livro é o contrário, viu? A da esquerda é a do Sauron e a da direita, a negra, é que é a do Saruman. Não muda nada, mas eu achei legal descobrir que a ilustração meio que parece que é a original da época de publicação, e aí tem uma explicaçãozinha sobre essas duas torres, sobre a ilustração em si, depois que termina o livro. A da esquerda é a Torre da Lua, que fica nas Minas Morgul. Não é a do Sauron mesmo, não é a Torre Sombria.
E outra coisa, falando da Lua, o Gollum dá pra ver que realmente tem uma grande mudança entre ele quando ele consegue o anel. Ele conhecia o Sol e a Lua, ele tanto fala que é a Torre do Lua, e não a Torre da Cara Branca. Porque ele fala que o Sol é a cara amarela, que ameaça ele, e a Lua também é a cara branca, que tem que tomar cuidado, não pode andar na luz da Lua. É uma coisa importante, porque essa Minas Morgul, ela representa muito da guerra que acontece contra o Sauron, né? Porque antes de ser Minas Morgul, essa torre chamava Minas Ithil, e ela foi perdida por Gondor. É uma torre que foi ocupada por Sauron. Essa torre que aparece aí quando o Sam vai recuperar o Frodo depois, essa é a Minas Morgul. E aí, essa é a Torre da Lua, antiga Minas Ithil, que era um dos territórios, como Ithilien, como os Gilead, que são territórios que foram perdidos por Gondor, que representa essa queda de Gondor em relação ao poderio aí do Sauron, dos exércitos de orcs dele e tudo mais. Muito bem, gente. Então esse foi a nossa jornada até a Boca de Mordor. Gente, mas é tão legal essa segunda parte. A Boca do Inferno. Olha a Boca do Inferno. Não, a Lagoa tanta... Proibida, que coisa mais linda. A descrição do luar, do brilho. E aí depois aparece o Sméagol pra acabar com a descrição nossa, né? Sabe uma coisa legal que aconteceu? Quando a gente leu a primeira parte desse As Duas Torres, a gente não ficou com saudade do Sam e do Frodo. A gente falou isso no último episódio. E nessa leitura, eu pelo menos não fiquei com saudade de nenhum outro personagem também. Muito louco, né? Fiquei com saudade do Gandalf. Ele não é só um sábio, mas tipo, ele é um personagem amigo, engraçado. Ele tem tudo, assim, pra ser outro personagem muito legal. E a gente vai ver isso continuando no último livro, né? A gente vai ter muito mais, acho que de todo mundo, né? No último voltam todos na cena. Sim. Ó, só uma curiosidade aí que eu falei da Lagoa Proibida e que o Sméagol apareceu pra pegar o peixe. Essa cena, no filme, um dia antes tinha nevado muito e tinha congelado a parte da lagoa em que o Andy Serkis, que fazia o Sméagol, ia fazer a cena. E aí eles ficaram mais de 1 hora pra tirar toda a neve, descongelar o lago pra poder fazer a cena do peixe. Olha só, aqui tem curiosidade também. Muita informação. O Andy Serkis teve que entrar na água gelada ainda. Gente, a gente vai continuar com o Senhor dos Anéis, vai ficar pro segundo semestre desse ano, né? Porque tem muita coisa pra ler antes e dar uma descansada também, pra depois voltar com mais paixão ainda. Mas a gente vai continuar na nossa jornada aqui. Mas vou aproveitar o Gui que citou aqui, Silmarillion, dentro de Contemporama. Você já gravou outras vezes com a gente não chegou a divulgar ainda. Estamos devendo isso, Gui. Que podcast é esse, Contemporâneo? Eu tô vendo aqui, já tem 15 episódios, talvez quando o nosso entrar no ar já vai ter mais. Contemporama, sua pílula nerd semanal de assuntos de cultura pop, filmes, quadrinhos, séries, sitcom, qualquer coisa que é nerd, a gente tá falando. E aí, toda terça-feira, temos um episódio novo. Voltamos essa semana, depois de umas férias aí, com um episódio sobre os filmes do Batman. Mas já gravamos sobre Silmarillion, já gravamos sobre várias outras coisas. Sobre The Office. Que tangem aí. Scott, sobre The Office, sobre Homem-Aranha. Tem outras gravações aí. Então, a gente já falou de anime, já falou de música, já falou de trilha sonora. Cara, tudo. Matrix também. Tudo aí. Tudo aí. Literatura. O episódio do Hans Zimmer é muito bom. Pra quem gosta de música, é maravilhoso. A gente fez um dossiê do Hans Zimmer falando sobre esse compositor de trilha sonora. Se você já viu Batman, a trilogia do Christopher Nolan, né? Piratas do Caribe, Inception, você viu Interstellar, todos os filmes, quem fez a trilha sonora maravilhosa é o Hans Zimmer. Então, Contemporama, é só buscar nos melhores aplicativos de podcast. Você vai ouvir o Gui falando muito de nerdices aí. O Gui e a Isa. A Isa também participou. A Isa é a esposa. Deve ter nos piores aplicativos de podcast também. Procurem algum nesse aí. também não. É que tem uns que não gostam de pôr a gente lá, e aí eu falo que só tem nos melhores. Então, gente, a gente vai ler para o próximo literário um livro que eu já vi muita gente falando, a gente tem muito interesse de ler, que está no The Pilgrim, e The Pilgrim precisa começar a patrocinar a gente, porque a gente tá fazendo muitos livros deles. É bom que assim, né? A gente tem muitos seguidores, nossos ouvintes nossos que assinam The Pilgrim, e também tem no Kindle Unlimited, que é outra vantagem pra gente que tá aqui na Espanha conseguir ler os livros, né? Estando no The Pilgrim e no Kindle Unlimited, que isso ajuda bastante a gente. Que também não patrocina vocês, né? Nenhum deles patrocina. O pessoal que tá ouvindo claro. a gente podia mandar, né? Mandar um @ aí no Twitter, Instagram, pra The Pilgrim, pra Monergismo, pra Amazon. Pra Amazon. Fala só, irmãos.com, tem um podcast livre. Patrocina eles e tal. Mas a gente vai ler pra esse mês Notas da Xícara Maluca, do N.D. Wilson. Mais um que tem as iniciais e o sobrenome.
tá? Apesar de ser Wilson, é sobrenome. N.D. Wilson, um livro muito bem falado, a galera curte bastante e a gente resolveu encarar pra esse próximo literário. Já leu, Gui? Maluco. Esse Morrer de Tanto Viver são meus livros favoritos, assim. Olha aí. Olha aí. Mas eles são malucos, então é negócio assim, pega um monte de coisa, joga no liquidificador e é o livro, é isso aí. Eu gosto disso. A gente tá assistindo um filme que é assim, então... Esse livro tem um nível profundo de alt-tab, cara. Isso. Nossa! Sabe? É o esquilo, né? Esquilo? É o esquilo. Tipo isso. Do app. Conversas aleatórias, Olha né? pro outro lado, eu gosto disso. É mais ou menos o nosso podcast, né? O que a gente faz toda semana por aqui. Tá bom? Então leiam com a gente, se você tem o The Pilgrim. Ouça, né? Ou leia por lá também. No Kindle Unlimited tem. E nesse mês está chegando, spoiler aí pra você que acompanha a gente, Peixe Grande do Clube Ictus, que para assinar é só entrar em ictus.com.br com CH e TH, o S no final, e garantir o seu kit aí. E se você quiser desconto, você usa nosso cupom. Se não quiser desconto, gasta dinheiro mais. É isso. 15% de desconto na primeira mensalidade. O povo esquece. Algumas pessoas me escrevem falando: ai, Dri, que legal, tô assinando o Ictus, obrigado pela indicação. Daí eu falo do desconto, ninguém sabe. Pois é. Cupom Irmãos pra ter 15% de desconto na primeira mensalidade. E como vocês sabem, o podcast literário está junto do Ictus Podcast também, entrando toda quarta, terça-feira do mês, né? Quarta semana do mês nós temos essa publicação juntos. E além disso, no Ictus Podcast tem No Barquinho. Que mais? Conversa de Peixe Grande. E prefácio, onde a gente fala sem spoilers de alguns livros que a gente já mandou, a maioria que a gente já mandou em algum plano, mas que chamou mais a nossa atenção e a gente achou mais interessante. A gente gravou um recentemente, acho que foi agora em fevereiro, lançou no começo de fevereiro aí, sobre um livro do Sherlock Holmes e um livro do Arsène Lupin, inclusive indicações aí do nosso querido Guilherme Amarino. É isso aí. E tá bem legal, ouve lá, Ictus Podcast. São belos dramas policiais. Sim. Olha que legal. Tá, então assim, ó, quem tá ouvindo, independente de onde está ouvindo esse episódio, tem que assinar o podcastirmãos.com, assinar o Ictus Podcast e o Contemporama, tá? Pra ir preenchendo o seu feed aí, toda semana tem um episódio novo pra ouvir. Muito obrigado mais uma vez, Gui, por estar com a gente. Obrigado, Dé. Tamo junto. Por ler. O Dé leva a sério o compromisso, viu? E é muito legal ver a dedicação dele e como ele entende e como ele sabe falar sobre isso. E é sempre muito gostoso ele curte, né, filho? O Dé tá preparando a sucessão, é isso aí. É, isso aí. Estão preparando ele E o Gui tá preparando a sucessão dele aí também. O Gui tá com a sucessão dele no colo enquanto a gente grava aqui. Namari. Ela ensinando o meu tio, eu vou. Não é? Murray has dicks. Até mês que vem, então, com o Literário. Até a semana que vem com mais podcastirmãos.com, Ictus e Contemporâneo.